Esta é uma palavra que sumiu dos púlpitos já faz umas décadas, mas se faz necessário ministrar, ainda que não seja tão agradável de se ouvir, mas é necessária. Lucas capítulo 16, verso 19 em diante, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Tome teu assento. Queridos, esta é uma das palavras mais importantes de ser ouvida por nós. Embora nenhum de nós gostamos de ouvir palavras como esta. Nenhum pastor gosta de ministrar palavra como esta, porque esta palavra não traz para o pregador, para o pastor, um certo aplauso, um certo reconhecimento. Mas quando nós olhamos para a igreja atual, quando nós olhamos para o contexto da geração de crentes da atualidade, se faz necessário trazer um alerta de que não se pode brincar de ser crente, de que não se pode brincar com aquilo que pode trazer sérios danos à sua vida e à sua alma. Muitas pessoas têm estado em plena dormência espiritual. E você tem todo o direito de não acreditar. Mas é meu dever pregar a verdade de Deus. Ainda que você não acredite, ainda que você não goste, ainda que isso não seja palatável, mas é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Uma das pessoas que mais falou do inferno nas Escrituras Sagradas, sem dúvida, foi o próprio Cristo.
E ele traz esta mensagem, não para dizer que vai nos lançar lá, mas que quer nos tirar de lá. Porque Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nascem perdidos, condenados a esta condenação eterna, e precisa de um Salvador, precisa de alguém que o salve. Mas esta geração de crentes tem sido uma geração rasa, promíscua e mundana. Essa é a constatação. É a geração de crente que bebe água de duas fontes. Ao mesmo tempo que ele está bebendo água na fonte da vida, ele está bebendo água no esgoto do mundo. Ao mesmo tempo que ele está cantando para Deus, ele está nas farras do mundo, exaltando os desejos da carne. Ele não sabe se ele está na igreja ou se ele está no mundo. Ele não sabe se serve a Cristo ou se serve ao mundo. Ele não sabe o que quer. E ele leva a vida, como diz o famoso Jeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Colocando a sua alma em extremo perigo de morte. Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, verso 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que é tempo de voltar-se para Deus, de que é tempo de consertar o altar bagunçado, de que é tempo voltar a buscar a Deus, de que é tempo de deixar as paixões pelas coisas desta vida. Ou você serve a Deus e entende que servir a Deus é ter Ele como Salvador da sua vida, ou você serve logo o mundo, e na vinda de Cristo ou na sua morte, sabe Deus para onde você vai. A grande verdade é que não existe terceiro caminho. Ou é inferno ou é céu. Ainda que isso seja duro para a gente ficar ouvindo, mas não existe uma terceira opção. Não existe um terceiro caminho. E ainda que isso seja ruim, talvez desagradável para você ouvir, mas isso tira de mim a responsabilidade de que eu de fato preguei a palavra de Deus. Porque nesta ideia de muitos pastores querendo encher a igreja, começa a trazer um evangelho de purpurina. Nesta ideia e nesse desejo frenético de muitos pastores querer os seus templos lotados, começa a trazer palavras de autoajuda, de que vai dar tudo certo, de que Deus é contigo e que esta semana vai ser maravilha. Mas isso não muda a nossa história eterna. Isso não muda a nossa vida. Isso é apenas engano do diabo para levar o maior número de pessoas a uma condenação. Ou melhor dizendo, é um engano das trevas em cima de púlpitos para impedir que nós alcancemos a salvação de Deus. Mas Jesus conta a história desses dois homens, um rico e um pobre. E essa história, esta passagem, está longe de ser ou de exemplificar que o rico vai para o inferno e que o pobre vai para o céu. Não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus mostra nesta passagem é acerca de dois destinos eternos. O que Jesus mostra nessa passagem é a dura realidade do inferno. O que Jesus quer mostrar nesta passagem é a dura realidade do inferno, da qual muitos estarão lá tristemente, e não sou eu que estou dizendo. O ser humano diariamente rejeita a salvação de Deus. O ser humano não tem tempo para Deus.
O ser humano, ele revolta-se contra Deus. O ser humano busca as coisas desta vida com tanto afinco, com tanto desejo, mas quando se fala é Deus, ele deixa tudo para o segundo plano. Ele deixa para depois. E até mesmo nós que estamos na obra de Deus, quando nós assim fazemos a sua obra, fazemos relaxadamente. Pregamos por pregar, cantamos por cantar, tocamos por tocar, via de regra. Vimos por culto por vir, ouvimos por ouvir, cantamos por cantar. E nós estamos anestesiados espiritualmente. Essa é uma verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus relata esta parábola dizendo que havia dois homens. E que um homem era muito rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo. E vivia todos os dias de maneira exagerada, de maneira dissoluta, de maneira desregrada, a seu bel prazer, segundo os desejos da sua carne, segundo as paixões do seu coração. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Ele não tinha preocupação com dinheiro, ele não tinha preocupação com vida eterna, ele não tinha preocupação em se estava ou não agradando a Deus. O que importava para ele é se estava agradando a sua vontade. Porque o homem cai em constante perigo quando faz aquilo que quer. Quando você cede os desejos da sua carne, você caminha de mal a pior. Como diz as Escrituras, que aqueles que se inclinam para a vontade da carne, se inclinam para a morte. Essa é uma verdade. E esse homem era deste jeito, fazia tudo o que ele queria. Quem sabe ele dizia, eu vou curtir a minha vida. Porque eu quero te dizer algo. Viver não é simplesmente viver. E morrer também não é simplesmente morrer. Deus está chamando pessoas aqui hoje de volta ao centro da vontade dEle. Deus está dizendo, desperta, ó tu que dormes. Porque viver não é simplesmente viver. E morrer não é simplesmente morrer. Este homem vivia dissolutamente, mas a Bíblia diz que ele morre. Morre primeiro quem? O mendigo. A Bíblia diz que quando o mendigo morre, e o texto é tão distante um do outro em relação à sua morte, que diz que quando o mendigo morre, vêm os anjos de Deus e o recolhe. O recolhe para onde, pastor? Ao seio de Abraão, a um descanso e a um consolo. A Bíblia diz, queridos, que quando nós morremos, o pó, ou seja, a matéria, volta ao pó. A nossa carne apodrece e se desfaz na terra. Mas aonde estará a nossa alma quando esses olhos se fecharem nesta vida? Quando a alma se descola do corpo, quando do teu corpo a alma sai, para onde ela vai? A Bíblia diz que Jesus relata que a deste mendigo vai para o seio de Abraão. Lembra do ladrão da cruz? Aquele homem se arrepende, encontra em Jesus um Salvador, entende o seu estado e diz, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O que nos informa com muito mais propriedade que morrer não é simplesmente morrer. Porque aquele ladrão da cruz estava morrendo com Cristo. Porque viver sem Cristo é extremamente perigoso. Você pode viver uma vida inteira sem Jesus, mas será terrível morrer sem Ele. Você pode viver uma vida inteira sem Cristo, mas será terrível a morte sem Ele.
Para os jovens, escuta isso, jovenzinhos de 14 até os 18 anos, que está aí na flor da idade, que querem desobedecer pai e mãe. A Bíblia diz: jovens, faça tudo o que quiser, tudo que vier ao teu coração faça, porém saiba de uma coisa: tudo que você fizer, Deus lhe trará juízo. Nós precisamos levar Deus a sério, porque até o diabo leva Deus a sério. O diabo tem mais reverência a Deus do que eu e você. A prova disso é quando ele chega diante de Deus para tentar Jó. Ele só toca em Jó até onde Deus permite. Ele não desobedece. Igual eu e você somos rebeldes. E vivemos dando desculpa para Deus que estamos cansados. Irmãos, eu tenho o maior prazer da minha vida em estar aqui. Dói meu coração quando o crente diz assim: não vou para a igreja hoje não, porque a ponta da minha unha está doendo. A ponta da minha unha quebrou. Eu falei: esse aí não se converteu ainda. Que eu tenho alegria em estar aqui. Nós não podemos estar aqui porque temos que estar aqui, mas porque queremos estar aqui. É diferente quando você quer estar do que você ter que estar. Você está entendendo? Não é sobre estar aqui, é sobre querer estar aqui. É sobre dizer como um salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O nosso coração deveria queimar e arder no dia de culto para estar neste lugar e não perder sequer um culto da nossa vida. Pode ser o último culto que aqui estamos. E quando chegarmos neste lugar, nós deveríamos guardar o nosso pé e ter o máximo de reverência, esquecer o nosso celular, esquecer o bate-papo do amigo, esqueça essa pessoa que está do teu lado, porque existe uma voz do Espírito ecoando dentro do teu coração, dizendo: filho, filha, eu morri por você, para lhe salvar. Mas a Bíblia diz que este homem rico também morre logo após a morte do pobre Lázaro. E a Bíblia diz que ele foi sepultado. O seu corpo foi sepultado. Mas Jesus disse, queridos, que ele estava em um lugar de tormento. E viu ao longe Abraão e o Lázaro que ele já via lá na vida do outro lado. De um lado, aquele homem via Lázaro todos os dias na sua porta. Agora, do outro lado da vida, ele está vendo Lázaro no seio de Abraão, desfrutando de um consolo e de um conforto, desfrutando daquilo que Jesus conquistou para mim e para você, todos vocês. Pastor, é para mim esse conforto, esse consolo, esta graça? Sim, é para cada um de nós, para aqueles que querem. Jesus falou: aquele que quer, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas quantas vezes nós desprezamos isso? Nós estamos tão envolvidos com as coisas desta vida que temos nos esquecido da principal, a salvação da nossa alma. Mas a Bíblia diz que este homem morre, está agora em um lugar de tormento. E quando ele vê agora Abraão, e vê agora Lázaro em um lugar de consolo, ele clama dizendo: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Aqui eu aprendo uma coisa: ele estava clamando tarde demais. Ele estava pedindo uma oportunidade tarde demais. Tem
Tem muita gente que só vai perceber tarde demais. Tem muita gente que só vai clamar por mais uma oportunidade quando todas elas se acabarem. Essas oportunidades que nós temos hoje, enquanto os teus olhos estão abertos, num fechar dos olhos, se acabam. Quantas pessoas hoje, quantos corpos desceram à sepultura neste dia? Quantas pessoas desceram à sepultura no dia que se chama hoje? Aonde estão as suas almas? Quem sabe muitas delas estão dizendo: Deus, me dá mais uma oportunidade. Quem sabe muitas delas estão clamando, dizendo: me dá mais uma oportunidade. Você tem todo o direito de você não acreditar nisso. Mas isso não muda o fato de que é uma verdade. O fato de você não acreditar não muda o fato que é verdade. Nós somos seres eternos, assim como Deus é eterno. O que é temporal, o que é perecível é a nossa carne. Você não é um corpo com espírito. Você é um espírito com um corpo. E por isso há uma eternidade dentro de você. E nós não podemos, eu não posso estar aqui brincando de ser pastor. Eu não posso estar aqui brincando de ser pregador, de ser missionário, de ser cantor, de ser tocador. Eu não posso. Porque maior preço paga aquele que sabe e não pratica. A Bíblia é tão categórica em dizer que para mim, que prego o Evangelho, eu serei julgado com mais rigor. Para aquele que não sabe, haverá menos rigor do que para aquele que sabe. A Bíblia diz: não queirais vós ser mestre, sabendo que vocês serão julgados com maior rigor. Agora escuta, porque em Hebreus capítulo 9, 27 diz que ao homem, preste atenção, está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso, logo após a sepultura, logo após o sepultamento, o juízo. Hebreus 9, 27. E é isso que acontece com este rico, e é isso que acontece com Lázaro. Imediatamente Lázaro foi levado ao céu. E imediatamente este homem também, rico, foi levado ao tormento. Então ele tenta conversar com Abraão e ele diz, olha, Abraão diz para ele: filho, é impossível, é tarde demais. Existe um abismo entre nós. Existe algo que separa os salvos do perdido. E de sorte que não temos como passar para aí. E nem os que estão aí passar para cá. Ele tenta agora dizer assim: pai, manda Lázaro ir lá na terra, faça com que ele ressuscite, porque eu tenho lá 5 irmãos. Manda Lázaro ir lá e pregar para eles, para que eles também não venham para este lugar de tormento. O que Abraão diz? Eles têm lá os profetas, eles têm Moisés. Se eles quiserem ser salvos, que eles deem ouvido, que eles ouçam. Essa é a dificuldade. Os crentes de hoje não querem ouvir. Não querem ouvir pregações de verdade. Não querem ouvir aquilo que precisa. Querem ouvir aquilo que gosta. Não querem estar numa igreja que prega a verdade. Querem estar na igreja de eventos. Esse é o problema. E o inimigo das nossas almas
fermentado muitas igrejas, tem fermentado muitos púlpitos, e tem distorcido muitas igrejas para que seja pedra de escândalo, porque assim muitos que estão perdidos não veem a salvação. Você entra na igreja, só fala de dinheiro, aí a pessoa vai falar assim: Deus me livra de ir na igreja, porque da hora que entra, da hora que sai, o pastor só fala de dinheiro, e isso aí vira uma pedra de tropeço, de escândalo. Mas Jesus disse assim: é mister que venha os escândalos, mas ai por quem ou de quem ele vier. É melhor que coloque uma pedra amarrada em seu pescoço e se atire ao mar. Irmãos, Deus não está falando por brincadeira. Você não veio aqui por um acaso. Existem pessoas aqui que precisam voltar para Deus hoje. Existem pessoas aqui que precisam voltar a orar. Existem pessoas aqui que precisam renovar a sua aliança com Deus. Existem pessoas aqui que precisam acertar o seu altar e abandonar aquilo que lhe condena. Então este homem está agora em tormento. É tarde demais. Ele teve todo o tempo da vida. Ele passou a juventude. Quantos apelos foi falado, quantas palavras foi pregada, quantas vezes se falou. Mas o ser humano só dá valor quando perde. Eu quero agarrar essa salvação que Deus me deu com todas as minhas forças. E eu quero ser grato a Ele com todo o meu coração, dizendo: o Senhor me salvou de uma condenação de fogo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para nós. Jesus conta essa história dizendo que muitos chegarão até Ele dizendo: Senhor, em Teu nome eu fiz isso. Em Teu nome eu fui pastor, fui pregador, fui cantor, fui levita, fui semideus. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós. Mas o homem, pela sua desobediência, escolheu ir para lá. Irmãos, não se choquem não, porque o que mais vai ter dentro do inferno é pastores e crente. Verdade. Não se assuste não que eu estou lhe falando. Porque Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Quem vai estar lá, quem vai estar na glória, pastor? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que andaram em sinceridade com Deus. Aqueles que perseveraram até o fim. Eu sou aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Estou capengando espiritual, mas eu não desisto. Não estou com vontade de ir para a igreja hoje não, mas eu vou. Desse jeito, o diabo não vai me tirar aquilo que é de mais precioso conquistado na cruz do Calvário pelo sangue do Cordeiro, que é a minha salvação. Não vai me tirar. Você precisa colocar a tua vida em ordem. Você não pode aceitar esta frieza espiritual que se instalou na sua vida. Você não pode aceitar essa mornidão espiritual que se instalou no teu coração. Em Marcos capítulo 9, verso 23, diz assim em diante: e se a tua mão te escandalizar, te fizer pecar, corta. É claro que Jesus está usando um sentido figurado, mas para exemplificar uma seriedade muito profunda, Ele está dizendo: se a tua mão te fizer pecar, te fizer escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o fogo, para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé
te escandalizar, Jesus está dizendo, corta-o, arranque-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo os 2 pés, serem lançados no inferno, num fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te fizer escandalizar, lança fora de ti, porque melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e onde o fogo não se apaga. O que tem te distanciado de Deus? O que tem te escandalizado? Jesus está dizendo, aparta de tudo isso, porque é melhor para ti. É melhor para você, porque as características ou a dura realidade do inferno é um lugar de tormento, como diz em Lucas 16, no versículo 25, ele vai dizer, versículo 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Pastor, o que é o inferno? Lugar de tormento. Pastor, o que é o inferno? Lugar onde o fogo nunca se apaga. Pastor, o que é o inferno? Lugar onde o ser nunca morre. Pastor, existe algo pior do que a morte? Existe. Existe algo pior do que a morte. Aliás, a Bíblia diz que a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. E não se preocupe não com os falsos pastores e falsos crentes não. Que a Bíblia diz também que serão tudo lançados no lago de fogo. Se eu que vos prego estiver com sentimentos escusos, eu também estarei lá. Mas se eu tiver com sinceridade no meu coração, eu estarei na glória. Como disse umas palavras de Fernandinho, se eu te servir, ó Deus, por medo do inferno, me inclua nele. Mas se eu te servir por quem tu és, não me exclua do céu. Nós devemos servir a Deus não por medo do inferno, isso nunca pode acontecer. Mas porque entendemos o sacrifício de Jesus para nos salvar. Esta é uma verdade. Lá em 2 Pedro, vai dizer que Deus não poupou os anjos que pecaram. Ele vai dizer isso aí. Deus não poupou. Olha aí, 2 Pedro 2,4. Preste bem atenção neste versículo. Porque se Deus não perdoou, Deus fez o quê? Não perdoou aos anjos que pecaram. Mas o que Deus fez com eles? Havendo-os lançado onde? No inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aí esse texto vai continuar lá dizendo que Deus também não poupou Sodoma e Gomorra. Você acha que Deus vai poupar esta geração que desce na boca da garrafa até o chão? De promiscuidade? Irmãos, você que é membro da plenitude sabe que aqui você ouve palavra. E se você for membro da plenitude e dançar até a boquinha da garrafa, você vai receber pau. Que eu não vou ficar massageando o seu ego para você ficar aqui, depois vai eu e você para a casa do chapéu sofrer eternamente. Então se você quiser ir para lá, você vai, mas eu vou para cá.
Eu preciso ser como Josué. Se vos parece mal servir o Senhor, escolha quem vocês querem servir. Se aos deuses que serviu vossos pais, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, se aos próprios desejos do coração, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Salvação é uma decisão. E se você quer ser membro da plenitude, você vai ouvir a verdade que te salva, que te aproxima de Deus, que entra a glória de Deus na sua vida. Nós precisamos ser crente que volta a orar, crente que busca a Deus, que não se mistura com o mundo, como Daniel, que estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. E quando ofereceram os manjares do rei, ele disse: eu não quero me contaminar com os manjares do rei. Que temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando se levanta a estátua de ouro e todos se curvam, eles três ficaram em pé. E ao ficar em pé, o rei falou assim: é de propósito do vosso coração de não se curvar diante da estátua. Ele disse: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. E ainda que Ele não nos livre, nós jamais nos prostraremos diante da estátua que tu mandaste levantar. E o rei se enfurece e diz: amarra eles três e coloca dentro da fornalha. Mas quando lançaram eles lá, Jesus já estava esperando eles. Eu estou esperando vocês, porque quem é fiel a Deus, Deus é fiel. Nós temos que ter experiência com Deus, irmão. Se for para servir a Deus, vamos servir de verdade. Se for para ser pastor, vamos ser de verdade. Se for para cantar, vamos cantar de verdade. Se for para ser fiel, vamos ser fiel de verdade. Não tem essa de crente mundano, não. E de pastores que estão por aí, que eu estou sentando pau na rádio mesmo, e eu não estou nem aí. Se quiser me matar na rua, me mata. Que promove São João Gospel, Carnaval Gospel, o Diabo Gospel. É, irmão, ainda que eu tenha que ser um João Batista nessa geração, de pregar que muitas coisas dentro de igrejas estão errado, que você entra, passa dentro de um shopping, que você vende tudo para você, e é dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, e pastor só enchendo o bolso de dinheiro, enganando um bando de abençoado. Não, nós temos que voltar ao verdadeiro evangelho. E sabe o que o verdadeiro evangelho diz para nós? O que João Batista pregava e o que Jesus pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento, voltar-se a Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Essa geração de crente de evento, tem um bando de... Deixa eu lá aliviar o lado dos católicos aqui. Tem um bando de crente que senta o pau nos católicos. Que é idólatra, não sei o quê, não sei o quê, Aí aparece um David Leonardo na vida, ele fica lá no final da fila, pagando um ingresso de R$200. Quem é mais idólatra? O crente. Só falta lamber os pés dos pregadores. E tem na igreja que beija o pé dos pregadores. Tem, infelizmente tem. Um bando de crente idólatra, que quando vem um pregador fulano de tal, só falta as meninas desmaiar, que é David Leonardo. Eu não estou criticando David Leonardo, pelo amor de Deus. Eu estou mostrando uma idolatria a pregadores e cantores do mundo gospel. Faz uma fila aqui, roda o quarteirão, dorme na fila, levantando bezerro de ouro. Mas nós precisamos entender que o nosso Senhor é Deus e Salvador. Você tem todo o direito de não acreditar no que eu estou lhe dizendo, mas eu tenho um dever de te alertar sobre isso.
O fato de você não acreditar nesta verdade não muda a realidade espiritual. A vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Nenhum sucesso nesta vida jamais compensará o fracasso espiritual. Nenhum sucesso daquele homem rico jamais chegou a compensar o seu fracasso de condenação eterna. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, nós temos que dizer: Deus, salva esse perdido aqui. Tem misericórdia de mim, eu preciso ser um crente de verdade. Eu quero ser fiel. Eu não posso continuar sendo esse crente relaxado, que vai na igreja quando dá vontade. Eu tenho que buscar a tua face, eu tenho que estar aos teus pés. Eu tenho que deixar essa preguiça de lado, essa mornidão, essa frieza. Eu tenho que colocar minha vida em ordem. Põe a tua vida em ordem, porque não viverás, mas morrerás, como foi dito a Ezequias. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, se apruma com Deus, irmão. Todos nós temos algo a abandonar. Todos nós, inclusive eu. Nós precisamos abandonar certas práticas, certos pecados, porque tem crente que tem pecado de estimação. E se alguém toca, não. E outra, deixe de ser crente menino. Ah, porque o pastor não falou comigo, porque a fulana não olhou na minha cara. Irmão, eu estou pouco me lixando se o irmão olhou na minha cara, irmão. Eu estou pouco me lixando se a pessoa falou ou não comigo, irmão. Não, porque fulano não falou comigo. E daí? Eu estou preocupado é quando ele deixar de falar comigo. Aí agora você tem que se preocupar, irmão. Quando ele deixar. Conta até a história que o pastor ficou cismado, né? Dia de culto, faltou o grupo de louvor e também faltou o segundo dele lá, o braço direito. Ele ficou revoltado e disse para Deus: Senhor, todo mundo me abandonou, ninguém veio. E ele falou assim: ai, Deus falou no coração dele: engraçado, você está tão chateado porque o povo não veio. E há tanto tempo eu estou ausente e você nunca deu falta de mim. Porque não é assim. Não, porque o irmão não falou comigo. Você perguntou ao irmão como é que está ele? Se ele está passando por algum problema? Não, porque o irmão olhou feio para mim. Não, o irmão já é feio mesmo, ele apenas olhou. Não, porque eu coloco a mão na cabeça e falo: meu Deus do céu, Jesus amado, tenha misericórdia de mim, Jesus. É, irmão, é desse jeito os tempos de crente hoje, é desse jeito. Não, porque eu sou a pessoa tão importante. Importante que nada que nós somos, irmão. Importante é Ele, irmão. É Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós temos que viver para Ele, todos os dias para Ele, e estar aqui por Ele. Não, irmão. Ouça esse pastor que fala ao teu coração, esquece quem você tem que esquecer e coloca os teus olhos no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Receba esta palavra no teu coração.